Graça e paz, Senhor. Estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 14, versículo 6 até o 13, diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: Temei a Deus, dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu julgamento, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E outro anjo lhe seguiu, dizendo: Caiu a Babilônia, aquela grande cidade, porque ela deu beber a todas as nações do vinho do furor de sua prostituição. E o terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal em sua fronte ou em sua mão. Verso 10. Este também beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou-se e não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os que adoram a besta, a sua imagem, não têm repouso nem de dia nem de noite, nem aquele que receber o sinal do seu nome. Verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Verso 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, e descanse dos seus trabalhos, e as suas obras o seguem. Verso 6, aqui começa o seguinte: é um anjo diferente daquele que é descrito em Apocalipse 18, 3, que nós ainda não lemos. Refere-se ao evangelho da graça, pregado por Paulo e em Apocalipse, pregado por Paulo. Também Hebreus 13, 20 fala sobre isso. Além disso, a sugestão aqui é que este anjo será observado pelos habitantes da terra, que também ouvirão o que ele pregará. Em primeiro caso, que se registra. Por que eu estou falando sobre isso? Porque Paulo fala em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: ainda que nós, ou um anjo, que venha pregar outro evangelho, que vai além desse, considera anátema. Então, mas um anjo não prega. Mas aqui, em Apocalipse, esse anjo sim vai pregar, vai falar sobre isso aí. Verso 7, dizendo em alta voz, denota aqui a importância e a urgência do fato o mandato, todas as ações do mundo. Então, o que acontece é por contraste com a mensagem pregada pelo falso profeta, que o falso profeta vai estar pregando, toma em conta os 7 anjos com 7 taças da pragas que estão para derramar na terra. Adora aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Claramente, o anticristo está reclamando do poder da criação. O anjo aqui responde anunciando ao mundo inteiro
quem realmente é o Criador. Porque o capítulo 13, por exemplo, se você pegar, você pode ver que o próprio anticristo, ele vai estar se opondo, querendo que as pessoas o adorem, mostrando sinais, mostrando falsos sinais, mostrando tantas coisas. E ele vai forçar as pessoas. E muitos, no capítulo 13 do Apocalipse, aquele mar de pessoas que vão seguir ele, óbvio, que vão ser enganados por ele, pela questão do que ele vai fazer, não pelo que ele é. Vai mostrar o que ele está fazendo, né? Verso 8. E outro anjo, né? Este anjo substitui o que tinha estado pregando o evangelho eterno. E faz outro anúncio. O que ele faz? Caiu a Babilônia. Babilônia aqui, como se considera aqui, será reconstruída. Ela cairá ao final da grande tribulação. Tanto que nós vamos chegar ainda nesse capítulo, que é o 17 e o 18, que vai falar sobre essas duas Babilônia. E o anticristo vai usar isso aí, que é a grande religião ali, né? Posto que a Babilônia foi o lugar da primeira rebelião organizada, né? Da torre ali de Babel, no capítulo 11 do Gênesis ali. É interessante a gente saber disso. Verso 9. E o terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: o último deste trio celeste, né? A advertência aqui, a proposição, ele está declarando de que cada pessoa é responsável, né? Verso 12. Este também beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado. Olha para você, não haverá misericórdia nesse julgamento. Isso aqui ele está falando da grande tribulação, né? Quando estiver cheio a taça e começará o julgamento de Deus, essa taça não só está cheia, mas também transbordará com as maldades das pessoas que ouviu o evangelho, renunciou o evangelho e se uniu ao anticristo, né? Verso 11. E a fumaça do seu tormento sobe, para todo sempre. Refere-se aqui também o fato que será sempre uma existência consciente. Então, ninguém está ali aleatoriamente. Eu estou ali, o anticristo enganou. Não. O anticristo só vai enganar aqueles que aceitam o engano dele. Qual aqueles que aceitam o engano dele? É aqueles que não seguiu Jesus, é aqueles que não entregou a sua vida a Jesus, é aqueles que zombou do evangelho, aqueles que se opôs ao evangelho, tanto pessoas que ouviram, judeus, gentios, todas essas pessoas, elas realmente vão virar as costas, né? Aqui, nem aquele que receberá o sinal do seu nome, que no capítulo 13 do Apocalipse que nós estudamos, falamos a respeito, que você ou recebe a marca na sua mão, né, na sua mão, ou na fronte, ou o nome também dele, né, e fala lá no capítulo 13, tá? Todo que tornar esse sinal da besta na grande tribulação vindoura, em essência estarão blasfemando ao Espírito Santo, pelo qual não há perdão, que é Marcos 3, 29. Verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Uma mensagem: aqueles que na terra vieram a Cristo durante a grande tribulação, pelo empregar da palavra, né? Paciência, dizendo que esta perseguição tem que chegar logo ao fim, né? Então, as pessoas vão ser perseguidas. Eu recebi Jesus, eu quero Jesus na minha vida, então vai ser perseguido. E a Bíblia diz, aqui está o que guardar o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Então essas pessoas, elas vão ser perseguidas, mas elas vão se manter firmes ali, e vai mostrar quem é cristão
e quem é falso cristão. Verso 13, e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve. Segundo o resto deste versículo, é o Espírito Santo que fala a João. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Refere-se também-se o período da grande tribulação. As pessoas vão morrer ali, onde muitos preferirão morrer, pois seu testemunho servirá ao anticristo. O que acontece? Essas pessoas vão ver o anticristo e vão enfrentar ele. Falou, não, nós morremos, nós vamos morrer, mas nós não vamos nos entregar porque nós sabemos que você é um falso Cristo. E nós sabemos que você é um falso Cristo. E nós não queremos nada com você. A Bíblia diz, sim, diz o Espírito, descanse dos seus trabalhos. Exatamente o oposto aos adoradores da besta no capítulo 13, né? Que não tem nenhum descanso, né? Nenhum descanso. Então é isso aí, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando a nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Querendo o bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus, até lá, em nome de Jesus.